Amigos do jornal Bahia em Foco, recentemente nossa reportagem foi acionada no bairro Aeroporto para relatar um problema dos moradores sobre dejetos, lixo que está sendo despejado naquele local. Nós fizemos a matéria e algumas questões ficaram no ar. E para isso, para tentar sanar essas questões, nós procuramos o secretário do Meio Ambiente, Vicente de Paulo, que está aqui conosco e vai responder as nossas questões sobre esse problema lá do bairro Aeroporto. Vicente, primeiramente, boa tarde, muito obrigado por nos receber aqui. Boa tarde, Júlio César, boa tarde, Gercinho. Eu que agradeço, né, de você estar dando essa oportunidade da gente trazer a informação da forma correta, né, que é preciso fazer. Vicente, nós adiantamos para vocês acompanharam até a matéria, e os moradores nos chamaram, nos convidaram para ir até o bairro Aeroporto para falar sobre aquela região onde estão sendo depositados vários dejetos, vários entulhos, enfim, caminhões vão lá a todo momento e despejam entulho naquela rua próxima ali ao aeroporto. E os moradores reclamam tanto da passagem que está sendo fechada, né, pelos entulhos, a rua está sendo estreitada pelos entulhos e principalmente pelo mato, que oferece muito perigo aos moradores por se esconderem lá, né, pessoas que de repente se escondem para roubar, para assaltar, e ainda o problema também de saúde pública, que é a proliferação de animais, ratos, baratas, enfim, que está incomodando bastante a população e inclusive a fumaça também daquele lixo que é queimado lá no local. O meio ambiente, a secretaria, ela tem ciência, já tinha na verdade antes da matéria, ciência do que está acontecendo lá, Vicente? Sim, Júlio César, nós temos aqui mapeado alguns pontos onde acontece esse tipo de descarte e a fiscalização nem sempre acompanha e pega ali o indivíduo fazendo um descarte de um resíduo de construção, né, uma caçamba. Nós temos o ponto carroceiro, que a gente queria estender para vários ecopontos, na verdade. Mas como já se estabeleceu alguns pontos, a gente faz um trabalho nesses pontos. E permanentemente estamos monitorando e trabalhando e recolhendo, tá? A fiscalização nem sempre ela consegue pegar o indivíduo lá, notificá-lo, identificar, né? Já aconteceu comigo, eu abordei um cidadão, ele se negou a falar de onde que estava trazendo, lá no carroceiro. Era uma caminhonete, não era carroça. E eu, conversando, solicitei que ele recolhesse aquilo que ele já tinha descarregado. Mas eu queria identificá-lo e ele se negou a identificar. Ele estava numa caminhonete e se negou a identificar. E eu pedi calmamente, com maior educação, que ele se identificasse de onde que era, onde ele que pegou, que era resíduo industrial. E então orientei, né, o crime que estava cometendo. E ele se negou, era um funcionário da empresa, protegendo o patrão, mas conseguimos identificá-lo e a fiscalização foi até a indústria e fez o que precisava fazer, tá certo? Então a gente tem monitorado. Aquela região, nós mantemos. Eu queria fazer uma correção. Aquilo não é uma rua, é um acesso, como uma estrada rural, uma estradinha, uma trilha. Não está ainda urbanizado e tal. Existe o projeto de urbanizar e com isso colocar um pouquinho mais de, vamos dizer assim, uma avenida com mais dignidade, iluminada, né, o poder público ali presente o tempo todo e tal. Terça-feira está já agendado para a gente iniciar ali um trabalho terça-feira. Na próxima terça agora? Próxima terça-feira. O que acontece? A gente no início do ano, a gente faz uma licitação com horas de máquinas, caminhões, faz uma previsão de tudo que a gente necessita durante o ano. Como tivemos um ano, né, com 3 enchentes, isso gastamos muito mais do que nós tínhamos. Aí tivemos que fazer licitações emergenciais e tal, né? Então, nós aguardamos um pouquinho, tá certo? E agora,
ainda assim, estamos aguardando a Secretaria de Obras, que vai nos fornecer o trator de esteira, que está em manutenção, que fica pronto amanhã. Eu estou falando terça-feira, que se porventura não acontecer de amanhã, ainda tem uma segunda-feira. Tem o sábado e segunda-feira para eles botar o trator 100% para iniciar o trabalho lá. Então já está tudo programado para a gente fazer um trabalho lá de limpeza. Inicialmente um trabalho de limpeza. Isso. A fiscalização, ela está buscando indícios, né? Até através de imagens que circulou. E eu queria passar, o Júlio César, a natureza desse crime, tá? Ela enquadra na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que diz no seu artigo 54, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Artigo 54, item 5. Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Essa é a lei federal, 9.605. No nosso decreto municipal, o decreto 6.340, de 2020, 10 de fevereiro de 2020, ele regulamenta também, esse decreto regulamenta e traz, enquadra no crime gravíssima, uma penalidade gravíssima, que diz aqui, ó, lançar ou dispor resíduo sólido em área urbana ou rural, em lagoa, curso d'água, área de várzea, cavidade subterrânea ou dolina, terreno baldio, poço, cacimba, rede de drenagem de águas pluviais, galeria de esgoto, duto, condutor de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonados, áreas sujeitas a inundação e áreas especialmente protegidas. O enquadramento é gravíssimo. Penalidade administrativa, a multa. Se for CPF, se for um indivíduo que está descartando e a gente não conseguir enquadrá-lo, não for empresa, a penalidade ela é menor. E se trata como um porte inferior. Esse cidadão, ele pode ser notificado, multado de 100 a 1.800 unidades UFENGs, unidade municipal de referência, né? Certo. Cada UFENG, atualmente ela está em R$ 3,94. Daria aí um total de 3.900 e alguma coisa. A pena mínima pode variar de 100 a 1.800, tá certo? Aqui, aliás, é de 900 a 1.800, porque é gravíssima. Sim. Tá certo? Então, se fosse leve, moderada, grave, gravíssima. Então, gravíssima, de 900 a 1.800. Se for uma empresa, o que está acontecendo muito, ô Júlio César, é o seguinte: nós estamos num polo moveleiro, são muitas indústrias. Muitas pequenas indústrias, que não está ainda muito bem estruturada, tá certo? Ela conseguia no estado uma licença como não passivo de licenciamento. Isso não dá a ela a condição dela sair jogando entulho, resíduo para todo lado. Mas não dá a ela a obrigatoriedade dela prestar relatórios semestrais ou mensais de disposição de resíduo. Mas no caso de uma fiscalização, o fiscal chegou, quer saber onde que está jogando o resíduo, porque tem um processo produtivo. Todo processo produtivo gera resíduo. Resíduo classificado inerte, resíduo perigoso. A indústria moveleira é um resíduo menos perigoso, é um resíduo considerado inofensivo, vamos dizer assim. Ele pode ser usado de outra forma. Você joga lá, mistura com óleo, põe fogo, essa coisa toda, ele vai trazer um grau maior, porque a fumaça, né, a emissão
atmosférica pode causar dano à saúde de quem está respirando aquela fumaça e tal. É uma das reclamações também dos moradores Por isso a respeito disso. Exatamente. Então, no caso do pequeno empreendedor, ele já vai de 1.800 a 3.600 unidades de referência monetária, né? Unidade monetária de referência, que cada um é de 3,94 vezes 3.600. Você já vê aqui que já vai dar mais de 10 mil reais. Sim. Bem mais. A empresa que tem a categoria que está enquadrada como média empresa, ela vai a 7.000 unidades, 7.200. E a empresa grande, que não acontece, tá? Isso aí a gente pode tranquilamente, porque a empresa grande, ela tem no seu licenciamento ambiental obrigatoriedade, e não adianta querer camuflar resultados. Se ela produz, por exemplo, 200 sofás mês, o Estado sabe a quantidade da geração de resíduo. Não adianta querer camuflar. Se ela produziu 200, a não ser que ela produz, camufla, não tira a nota fiscal, não faz nada. Aí não aparece lá nos cruzamentos de dados do Estado. Então, ela pode estar gerando e camuflar a geração de resíduo. Mas a parte desse resíduo, ela tem que registrar. Ela tem que fazer o relatório anual, o relatório semestral, ela tem que fazer um inventário anual de resíduos. É obrigatório, isso é condicionante da licença ambiental. Aí vem a situação mais grave. A multa 10 mil, 20 mil, tranquilo. Mas não para nisso. Quando a fiscalização notifica, ela manda para o Ministério Público. E ali abre um processo criminal. Porque é crime. Então, aquelas pessoas que estão fazendo isso lá, elas podem ser incriminadas e ter sérios problemas, inclusive de embargamento da atividade. Ô Vicente, as pessoas flagraram através de vídeos alguns veículos fazendo isso aí. E um agravante que eu queria até ver com você a respeito, que um dos veículos flagrados seria da própria Prefeitura Municipal. Isso será apurado? Não, isso é muito fácil esclarecer isso. O que acontece? A Secretaria de Obras, ela recompõe piso de ruas, ela tem um trabalho permanentemente de fazer isso. Então ela precisa de terra, precisa de material, e muitas vezes ela deposita esse material, mas não é material, não é o resíduo não, é um material para ser usado, entendeu? Ela coloca num ponto, no outro, na Coab tem, em todo lugar tem. Vai precisar, já está previsto uma obra e vai precisar de terra, ele socorre esse local para pegar esse resíduo. Esse resíduo não é inflamável, não é resíduo, aliás, é um material que vai ser aproveitado. É terra, é solo, entendeu? Entendi. Então não é aquela coisa, isso é de praxe, a prefeitura faz muito isso. Mas essa prática, a pessoa que vê um caminhão da prefeitura ir lá depositar, de repente não incentiva ou leva a outros acharem que o caminhão da prefeitura está jogando alguma coisa lá, eu vou jogar também. Verdade. Eu concordo plenamente com você. Aquela teoria das janelas quebradas, né? Então, realmente, a gente precisa realmente de corrigir isso aí, mas estou te falando com segurança. O material que é colocado pela Secretaria de Obras, você pode ter observado lá que foi um veículo da Secretaria de Obras, isso é feito em todo local, entendeu? Mas não seria... esse material. Agora, ali naquele ponto, é isso que você falou. O outro vê e fala assim, se a prefeitura está colocando, ela não entende que o que ela está colocando ali não é aquele material que eles estão colocando, tá certo? Não é um material que traz o dano ambiental que aqueles produtos de resíduo de indústria moveleira, aquele negócio em geral. Não Seria inflamável, não é contaminante para o solo, entendeu? Não tem nada disso. Não seria caso, Vicente, de repente, nesses locais que a prefeitura efetua esse tipo de serviço, esse tipo de despejo,
de sinalizar, de dizer que ali é um local de uso exclusivo da prefeitura depositar esse material, para que outros não possam vir e fazer o mesmo? Aliás, fazer o mesmo não, fazer com materiais nocivos ao meio ambiente? Eu entendo, e é bacana a gente, né? Na teoria só não funciona muito bem. Vou te dizer por quê. Ali nos carroceiros, a gente sempre está fazendo novas placas. Só carroceiro, você passar lá você vai ver, só carroceiro. E de madrugada, às vezes, encosta um caminhão, uma caminhonete e joga entulho. Já vi. Você já viu. Então ali, tá lá. Teve um dia que eu passei, vi uma caminhonete, fui abordar, aí o cara engrossou, não, todo mundo joga e tal, eu tive que acionar a polícia. A polícia chegou, o próprio comandante da equipe da polícia falou assim, olha, não tem nada que identifique aqui que isso aqui só é para carroceiro. Então a pessoa está vendo, falei, não, mas é só carroceiro, tem a placa. No que eu saí, eu não tinha observado, a hora que eu saí, que eu fui ver na cerca, se você for lá agora, você vai ver. Não vi a placa do carroceiro, eles retiram. Eu gostaria de mostrar para vocês placa de sinalização com obras de Copasa, obra da própria prefeitura, com canalização que está sendo feita nas ruas. A gente tem uma dinâmica muito forte de produzir placas e sinalizar e tal, e a gente faz algumas placas para não serem roubadas e nem ser retirada do local. A gente coloca umas latas lata de tinta, essa coisa toda, a gente faz um concreto e finca ali né, e aquilo fica pesado. Também já pude observar. Já pode observar, até aquilo ali, se eu te mostrar a placa que nós recolhemos, e são chapas grossas. O vandalismo está de um tal jeito que está, sabe, eu não sei onde nós vamos parar, cara. O comportamento de uma parcela da sociedade, graças a Deus que não é uma parcela tão significativa, porque senão não teria poder público que daria conta. Ô Vicente, para a gente tranquilizar o morador daquela região, você disse que há um planejamento para ser estruturada aquela rua, para se realmente transformar numa avenida pavimentada, com todas as condições sanitárias, enfim. Primeira pergunta existe um prazo para que essas obras lá estejam concretizadas? E a segunda pergunta caso os moradores voltem a identificar empresas ou placas de veículos, o que elas precisam fazer, onde que elas podem denunciar? Ouvidoria da prefeitura, que cai num sistema de tipo caixa único e vai para, né, a denúncia é referente ao ambiente, vai para a fiscalização, vai para a secretaria do ambiente, né, a fiscalização está lá dentro. Então é a ouvidoria, denuncia. E chama a polícia também, é crime ambiental, chama a polícia. Sabe? Porque nem sempre eles utilizam as madrugadas. Eu não tenho fiscal de madrugada na rua. Eles utilizam domingos, feriados, entendeu? Porque, de repente, para ele descartar de forma correta, ele vai pagar. E é mais fácil levar para lá, joga, às vezes ateia um fogo e desova os seus resíduos. Mas é um crime de categoria gravíssima, eu te mostrei aqui. É grave e não é só a multa, é processo que pode causar o fechamento da empresa ou da pequena empresa, pode aniquilar aquilo tudo que a gente não quer. Porque numa cidade onde tem essa vocação de ser uma cidade, né, com produtiva, industrialmente falando, no ramo da indústria moveleira, a gente tem que dar um apoio a esse pessoal. Agora, o momento aqui eu faço agradeço a oportunidade de estar orientando esses pequenos empresários. Tem dificuldade? Vão conversa com a gente, conversa com o poder público, busca no seu sindicato, com o Intercind, faz parceria com outra que já tem um sistema adotado, entendeu? Então eu produzo pouco resíduo, eu incorporo esse resíduo no transporte do outro. A gente faz uma parceria, isso pode ser feito, entendeu? Até que a gente cria o nosso grande aterro, que graças a Deus está bem encaminhado. Então vai ser um tratamento de pirólise, entendeu? Que vai atender a indústria moveleira,
em plenitude e vai gerar energia. Aquele terreno ali, aquela região, aqueles terrenos em torno daquela rua, daquele local, eles são particulares ou eles pertencem à prefeitura? Particular. Todos eles? É particular e já, né, já que é particular, quanto ao matagal ali, os donos também podem ser acionados? Podem. O proprietário é responsável. E aquilo, é aquele negócio que eu te falei no início. Ali não é exatamente uma rua, né? É um acesso que leva, que é um atalho, né? Que utilizam, mas não é uma rua estabelecida lá com... Não é oficialmente uma rua. Não é oficialmente uma rua, entendeu? Mas é desejo e é projeto. E é exemplo por exemplo, da avenida que vai para a Fazendinha, né? Que já está quase pronta. Exemplo de outras, daquela avenida que foi feita nessa administração, né, na administração do prefeito Dr. Edson, de interligar o fórum ao bairro Santa Edviges. Ali também tem um projeto, só não houve o fôlego ainda, mas ele vai ser executado o mais rápido possível. Aquela comunidade pode ficar tranquila, é um compromisso do prefeito Dr. Edson, entendeu? É um compromisso que ele vai cumprir, com certeza ele vai cumprir. Enquanto isso a gente vai dar um pouquinho mais agora de atenção, mas não é só agora, sempre a gente teve atenção, já fizemos trabalho lá. Só que, aquilo que eu falei, nós gastamos muitas horas, contrato de máquina e tudo mais, e nesse momento, quer dizer, agora a gente tem que aguardar esse trator da Secretaria de Obras, mas não é nada que vai nos incomodar e vai... Nós vamos arrumar aqui lá. Terça-feira, se Deus quiser, estou pedindo terça-feira, porque pode... Como prazo máximo. É um prazo que terça-feira, se Deus quiser, a gente inicia lá, né? Tá. Eu já podia hoje colocar o trator para iniciar a roçação. Mas eu levei alguns técnicos e eles disseram, não, aqui é melhor você entrar com trator de esteiro. Tá certo? Porque tem algumas pirâmides de entulho aqui que o mato cresceu em volta e pode danificar a roçadeira do trator. Tá certo? Mas tá tudo já alinhado para terça-feira, se Deus quiser, a gente iniciar ali. E o prefeito, sei lá, de repente esse ano ainda, aquela comunidade vai ser agraciada lá com a baita de uma avenida. Se Deus quiser. Com iluminação, toda a infraestrutura. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Pode atrasar um pouco, mas não tenha dúvida que vai acontecer. Aquele acesso ali não sai da memória do prefeito, né? Eu sou testemunha disso, que a gente conversa, né? Então, o projeto é de fazer uma grande avenida e bonita ali, com iluminação, com tudo que... Toda a estrutura que a população merece. Que a população merece. Ô Vicente, agradeço o seu tempo aqui disponibilizado. Então, você, morador aí do bairro Aeroporto, da comunidade, vocês que fizeram essa reclamação, que nos solicitaram a matéria, ouviram aqui a palavra do secretário de Meio Ambiente. Ficou aqui um compromisso, né, do Executivo, da Prefeitura, da Secretaria, para, sim, atender aí a população. Agradecemos ao secretário e estaremos acompanhando, Vicente, esse caso e gostaríamos realmente de ter essa resposta da população, parabenizando pelo seu trabalho. Tá. Ô Júlio César, eu queria aproveitar esse momento, trazer para a sensibilidade uma cidade limpa. Todo mundo gente, todo mundo deseja isso, mas nem sempre os cidadãos estão cumprindo com a parte deles, né? Então é o nosso maior desejo, a gente faz um esforço danado para limpar a cidade, tá certo? E você vê o esforço que a prefeitura fez, o enfrentamento às enchentes e tudo mais, e o cotidiano nosso, de manter 5 horas da manhã, as varredeiras estão nas ruas, mas tem uma camada que, sabe, não tem a sensibilidade de cooperar, de fazer uma coisa pequena. Tem gente que produz o lixo, na mesma hora leva lá para o container. Aqui na área central, cara, tá difícil. Esses dias gerou resíduo demais, foi anormal. Nas redes sociais foram mostrados realmente vários e vários resíduos fora dos latões, até fora dos containers, e realmente foi um volume absurdo. A gente não é dessa categoria de querer culpar o cidadão, mas o cidadão ele tem que cooperar, senão não tem poder público que dá conta, sabe?
gerou demais, a estrutura, nós temos um caminhão prensa de recolher o lixo, nós temos 5 caminhões. Um é reserva, ele é baseado, 4 caminhões é baseado para atender uma cidade do Porto de Ubá bem. Então tem um caminhão de reserva. Esse final de ano trabalharam 5 permanentemente. E aí, quando você exige demais da máquina e não dá a manutenção devida, às vezes, por falta até de tempo, aí começa a acontecer algumas coisas. Nós tivemos 2 dos caminhões que não houve prejuízo na coleta, mas trouxe problemas. Trouxe problemas, porque tivemos que botar caminhão que não é de prensa, né? Nós tivemos que recolher lixo aqui a noite inteira e recolher lixo em caminhão caçamba. O cidadão às vezes não viu, mas a equipe estava na rua fazendo isso, tá certo? Tá tudo funcionando legal de novo, porque a empresa, a ECP, ela é muito exigente com ela mesma, ela é muito responsável e ela tem uma estrutura muito boa, sabe? Que ela não agarra com as coisas. Então tem a manutenção muito boa, imediato. Então os caminhões deram problema num dia, mas no outro dia já estava tudo funcionando. Aí o outro quebrou, mas emendou e já resolveu, graças a Deus está tudo ok. Mas então eu aproveitaria esse momento, cara, para pedir um pouco mais de cooperação do cidadão, cara. Empresário, lojista, se ele está gerando um resíduo que é reciclável, mantém um pouco lá, não traz e põe na lixeira antes da hora do caminhão passar, pô. Traz uma visão horrível para a nossa cidade, é horrível, sabe? Eu fico triste de ver isso, mas o que eu posso fazer? A estrutura é boa, a estrutura atende, sabe? Mas está faltando a parte do cidadão. A gente vai fazer um trabalho agora. Quero fazer um trabalho pesado nessa questão de orientar, de chegar junto, de sensibilizar. Conscientizar todo mundo sabe, todo mundo quer, mas não tem a sensibilidade de cooperar, sabe? O que precisa fazer é um trabalho de corpo a corpo, tá? Certo, correto. E aguardem que vai haver mudanças com relação a isso, tá? Tanto na prática, né, no exercício, como a questão também de educação. Nós vamos ter que trabalhar isso aí, cara. O povo está... Correto. Vicente, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado. Com imagens de Gerson Pinheiro, Júlio César, para o jornal Ubá em Foco.